Fala jovem, Thiago Matos aqui. Nesta aula a gente vai aprender um conceito muito importante do Vue.js, que é o Data Binding. E para isso a gente vai utilizar uma nova diretiva chamada de vbind. Vem comigo. Cara, essa diretiva até a gente já usou na aula passada, que é esse vbind ou vbind, como você queira chamar, certo? E o que isso faz? Isso, cara, te dá uma instrução para dizer que esse atributo vai ser um atributo dinâmico, ou seja, todo o valor que a gente passar para aqui para dentro vai ter que ser dinamicamente. Como assim, Thiago? Vamos lá. Vamos lá por partes. Se eu tenho uma imagem aqui, eu vou buscar o endereço de uma imagem aqui, placeholder. Já estou até com o site aberto aqui, placeholder.com. É interessante esse site para você pegar, né, e fazer placeholder de imagens, tá certo? Então, ele é bem bacana. Deixa eu apagar aqui que ele copia sempre mais do que o necessário. Se eu salvar aqui, ó, eu tenho a imagem 150 pixels. Beleza. Aí, esse alt aqui, eu quero colocar o meu texto alternativo da imagem. Vamos supor que aqui é a foto de Jon Snow, certo? Texto alternativo. Beleza. Se eu for lá no código, esse texto deve estar lá. Foto de Jon Snow. Massa demais. Cara, se eu pegar esse texto, agora eu vou dizer assim, ó, cara, isso aqui tá vindo do banco de dados e isso precisa ser dinâmico. Aí eu vou colocar aqui, ó, image out, né? Image out. E vou declarar essa variável aqui no data. E o valor dessa variável vai ser foto de Jon Snow. Beleza. Se eu salvar aqui, cara, eu ainda não disse a esse atributo aqui que ele é dinâmico, né? Então, ele vai interpretar que img out é um texto normal. Então, se eu for lá inspecionar de novo, eu vou ver um img out. Então, para transformar esse atributo, para dizer a ele que ele é algo dinâmico, então lembre-se que eu falei que todas as diretivas, né, servem para instruir o elemento, instruir o atributo para alguma coisa, algum tipo de ação. E neste caso aqui, o vbind, ele vai instruir esse atributo de uma forma que ele fique dinâmico. Ele vai dizer, atributo, você é dinâmico, você está recebendo uma variável, que essa variável tem um valor. Então, a nomenclatura aqui, na verdade, a sintaxe é v-bind, 2 pontos e o nome, né, da propriedade que você quer passar. Se eu salvar aqui, agora sim, eu vou inspecionar novamente e ele deu o bind, ou seja, ele fez essa ligação. Bind do inglês vem de ligação, veiculação, né, vinculação. Então, ele fez essa vinculação da minha variável com a minha propriedade aqui do elemento, tá certo? E galera, isso a gente agora pode expandir para qualquer tipo de atributo. Inclusive, o src, eu posso colocar o vbind aqui, certo? Vbind, src. E vou botar aqui, ó, image, src. E aí, aqui eu declaro image, src, e coloco o endereço da imagem. De repente, esse endereço da imagem veio de uma API, né, de algum lugar, e ele precisa ser dinâmico. E ele apareceu aqui. Um exemplo clássico disso, cara, é, por exemplo, você faz o fetch na sua API, né, pega os dados aqui que você precisa, e esse dado vem com, por exemplo, se isso aqui fosse usuários, esse dado vem com a foto do usuário, o avatar do usuário. Então, vamos fazer o seguinte, vamos jogar isso aqui para dentro e dizer que esse cara aqui, essa to-do, tem essa imagem de capa. Vou até tirar, vou deixar a imagem src, certo? Que é a imagem de capa, beleza? Vou colocar aqui aspas também, só para seguir o mesmo padrão, mas nesse caso aqui, como é JavaScript, não seria necessário. img, né? É esse cara aqui, eu vou colocar no segundo e no resto não vou colocar, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Vou remover esse cara. Aí sim, agora minha imagem aqui estaria dinamicamente. Então, v-bind, src, aí seria o quê? Objeto.o quê? Objeto.o quê? img src. Obj src. A gente não colocou alt, isso aqui foi só para testar. E aí ele vai aparecer em alguns, em outros não, porque os outros não tem esse cara. Se não tem, a tag vai aparecer lá, tá certo? A tag vai aparecer, mas está sem caminho e aí não tem nenhuma imagem. Thiago, e como é que faz para a gente
dizer para isso aqui, ó, só mostre se tiver esse objeto. Aí a gente já começa a mesclar as diretivas, cara, certo? Aqui a gente fez a diretiva vbind, a gente utilizou o v-for, aí a gente começa a mesclar. Como assim, Thiago? A gente já viu v-if, v-show. Então eu posso colocar aqui, ó, v-if, se esse cara aqui for verdadeiro, né? Se existir, mostre ele. E aí, se não, não mostre. Então, como ele não existe nesses outros, agora o img nem aparece mais aqui. Sacou também, para lembrar a diferença do v-if e v-show? Se eu coloco show aqui, jovem, ele vai mostrar a tag. Ele vai mostrar a tag. Cadê a tag? Cadê a tag? Ele vai mostrar a tag, só que com display none. Beleza? E neste caso, a gente não quer isso. A gente quer realmente tirar a tag da tela, né, do DOM. Então, a gente já começa a mesclar aí várias diretivas dentro de um mesmo elemento. Beleza? Então, lembrando que esse vbind você pode utilizar em qualquer lugar. Outro exemplo aqui, na verdade, estendendo o exemplo do vbind, galera, eu não costumo utilizar nessa sintaxe, tá? Tem uma forma mais curta, que é simplesmente colocando 2 pontos, certo? O Vue.js vai reconhecer, se você colocar os 2 pontos, que você está utilizando v-bind, 2 pontos e o nome do atributo. Mas se você omitir esse cara aqui, vai dar no mesmo e o seu código vai ficar muito mais limpo, certo? Vai dar no mesmo resultado aqui, ó, exatamente igual. Neste caso do v-if, algumas outras diretivas, infelizmente não tem como fazer a forma curta, porque não tem, né? Não tem nem como encurtar isso daqui. Mas dessa forma aqui tem, e outras técnicas do Vue.js a gente vai ver como também enxugar, encurtar para poder a gente ter melhor desenvolvimento e o código ficar mais limpo, né? Por exemplo, se você tem várias propriedades aqui, fica um negócio meio poluído, mas como você vem com apenas os 2 pontos, fica muito mais clean, muito mais limpo de se analisar. Então, lembre-se que daqui para frente eu vou utilizar sempre essa anotação aqui, não mais o vbind, tá certo? Então, galera, vbind aí para deixar, né, os atributos dinâmicos dos elementos HTML que você pode utilizar em qualquer atributo, tá beleza? Em qualquer atributo de qualquer elemento HTML. Então, se ficou tudo claro, você está pronto para ir para a próxima aula. Eu fico por aqui e te vejo lá. Fui!